Olá a todos, nesta videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre as noções de conjuntos. A ideia primitiva de conjunto é a ideia de coleção de objetos. Nós vamos começar com este exemplo, onde nós vamos considerar o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E nesta notação nós usamos a letra maiúscula para denotar o conjunto. Os elementos são separados por vírgulas e delimitados por chaves. Ainda nesta videoaula nós vamos usar mais dois exemplos. O conjunto B, formado pelos elementos 2 e 4, e o conjunto C, formado pelos elementos 3, 4 e 6. A primeira ideia, o primeiro conceito que nós vamos investigar é o conceito que mostra a relação entre elemento e conjunto, que é uma relação de pertinência. Neste exemplo, nós dizemos que 1 pertence ao conjunto A, pois 1 é um elemento presente no conjunto A. E em contrapartida, nós dizemos que 1 não pertence ao conjunto B, pois 1 não é um elemento presente no conjunto B. Esta relação ocorre só entre elementos e conjuntos, e observe que, para negar esta relação, nós usamos o mesmo símbolo que usamos aqui para dizer que 1 pertence a A, e negamos cortando esse símbolo por um traço. Uma outra relação, só que agora entre conjuntos, é a relação de estar contido. Neste exemplo, nós temos que B está contido no conjunto A, pois todos os elementos de B também são elementos de A. E quando isto ocorre, nós dizemos que B é um subconjunto de A. Em contrapartida, nós temos que B não está contido no conjunto C, e usamos o mesmo critério, negando essa relação cortando o símbolo, pois B tem 2 como seu elemento, que não está presente em C. Então, como nem todo elemento de B pertence a C, B não está contido em C. Uma outra forma equivalente de representar essas duas relações é dizer que A contém o conjunto B e que C não contém o conjunto B. Usamos este símbolo para contém e este símbolo para não contém, que é a negação deste símbolo também. Das operações que podemos fazer com conjunto, nós vamos destacar 3 delas. A primeira, a união. Nós dizemos que A unido com o conjunto C, isso vai nos fornecer um novo conjunto, que será formado por todos os elementos presentes em A e os elementos presentes em C. Neste caso, o 1, que pertence a A, o 2, que pertence a A, o 3, que pertence a A e a C ao mesmo tempo, mas nós só denotamos uma vez, o 4, presente em A e em C, e 6, que está presente em C. Com isso, nós temos o conjunto união entre A e C, formado por todos os elementos de A
e todos os elementos de C. Uma outra operação é a operação de intersecção. Por exemplo, a intersecção C nos vai fornecer um novo conjunto, aonde nós teremos os elementos que estão presentes em A e ao mesmo tempo presentes em C. Neste caso, nós temos 3, que é um elemento de A e C, e 4, que também é um elemento que pertence a A e pertence a C. Uma outra operação entre conjuntos é a diferença. Nós dizemos que A menos C vai ser formado pelos elementos que estão presentes em A, mas não estão presentes em C. Neste caso, esse conjunto seria formado por 1, que é um elemento de A, mas não é um elemento de C, 2, que também é um elemento de A, mas não é um elemento de C, 3 não entra nesse conjunto, porque 3 pertence aos 2, e 4 também não entra nesse conjunto, porque também pertence aos 2. Então, A menos C seria formado pelos elementos 1 e 2, que são os elementos que estão em A e não estão em C. Com essas operações, podemos enunciar um resultado interessante sobre o número de elementos que nós temos quando fazemos a união entre dois conjuntos. Por exemplo, vamos considerar o conjunto A, o conjunto C, e se nós queremos o número de elementos de A unido com C, isso vai ser resultado ao número de elementos que estão em A, número de elementos de A, mais o número de elementos que estão em C, então mais o número de elementos de C. E observe que quando eu considerei o número de elementos de A, considerei os elementos que estão nesta região, e quando considerei os números de elementos de C, também considerei os elementos que estão nesta região, que é justamente a região da intersecção entre os dois conjuntos. Então, como esses elementos foram contados 2 vezes, para obter o número exato de A unido com C, eu tenho que subtrair o número de elementos de A inter C. E a gente pode observar nesse nosso exemplo que o conjunto A é formado por 4 elementos, o conjunto C é formado por 3 elementos. Então nós temos A formado por 4 elementos, mais C formado por 3 elementos, e a intersecção é formada por 2 elementos, então menos 2 elementos. Que isso vai resultar 4 mais 3, 7, menos 2, 5, que é justamente o número de elementos de A unido com B. Bem, eu convido vocês agora a fazerem os exercícios dessa videoaula e bons estudos.